Ela tá aqui estudando. Como é que comanda aí, meu amor? Tô fazendo matemática, né? Estudando, eles passam muito lição de casa para as crianças fazer nos dias que estão em casa. E isso é bom, né? Olha, minha gente, o dia hoje tá assim, né? Hora tem sol, aí vem essa nuvenzinha. Não está muito um dia assim frio. Tá um dia muito bom hoje. Um domingo de Páscoa maravilhoso. Minha roupinha aqui já tá seca, eu acho. Porque tava batendo sol na estante aqui. Povo, nosso almoço de hoje. Isso aqui é a massa com pano aí prosciutto, que é presunto cozido com creme de leite. Então, é muito simples de fazer essa massa. Colocar creme de leite, picar o presunto picadinho assim, colocar um pouco de pimenta do reino, coloca um pouquinho de manteiga, né? E aí cozinha a massa e, né, mistura. Então, esse é o panna e prosciutto. Muito fácil de fazer essa massa italiana. Eu boto um pouco de queijo ralado em cima e é bom demais. Bom, nosso almocinho de hoje também nessa carne assada. Eu vou dar uma esquentadinha no forno com verduras grelhadas. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem por aqui. Graças a Deus, tudo em paz, tudo bem. Você que está chegando pela primeira vez aqui nesse vídeo, não me conhece, me chamo Maria. Moro aqui na Itália, falo com você da cidade de Forlì. E vivo aqui, minha gente, com a minha família, o marido que está trabalhando hoje, domingo de Páscoa, e as minhas crianças. E hoje eu tô um pouco gripada, minha gente, por isso que passei 2 dias sem aparecer nos vídeos. Sexta-feira, sábado então me vem umas tosse, eu tô com uma tosse horrível. Sexta-feira eu tava com a voz bastante rouca, mas graças a Deus tudo bem. Hoje é domingo de Páscoa, uma boa Páscoa para você, para sua família, com muitas bênçãos de Deus, saúde, paz, prosperidade, tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário para nós, né, minha gente? Então, é isso, hoje tá um clima assim, realmente de Páscoa, um clima maravilhoso, tipo aquele, sabe aquele silêncio assim, aquela coisa maravilhosa, tá o nosso dia de hoje. Um dia, ou como eu já mostrei pra vocês, um pouco nublado, tem hora que sai o sol, agora está saindo o sol de novo. E as crianças estão aqui brincando, aproveitando que a porta tá aberta, né? A gente passa muitos meses aqui com portas fechadas por conta do inverno, como vocês sabem, né? Agora que nós estamos entrando oficialmente, né, na primavera, porque o tempo tá esquentando. Então, agora as crianças conseguem, né, ficar um pouquinho aberto, eles amam isso. Apesar de a gente não ter um espaço muito grande, porque a gente mora em apartamento. Mas estamos tudo aqui brincando e agora já é hora do almoço e nós vamos almoçar. Tá, tchau, povo, amores. Tchau. Tchau. Todo mundo lava as mãos para almoçar. Facciamo la fila. Aspetta. Io ci sono prima. Sì, no, la fila. Io ci sono prima. Vabbè, questo ci tutti mai. Ellen, coloca água quente, amor, que a água tá gelada, que essa água é geladíssima. Ma diventa sempre fredda. É porque você colocou água gelada, agora vai esquentar, com certeza. Tá esquentando? Ma no. Ecco, è pulita. È pulita. Olha aqui a Páscoa, minha gente, que maravilha. Cucino. Io cucino. Fuoco. De vez em quando eu faço pra variar, porque eu faço muita massa aqui com molho à bolonhesa. Então, eu faço fazendo essa aqui pra variar um pouco, né? Porque o Wallace, vai lá chamar o Wallace, amor. O Wallace no telefone, com fone de ouvido, não escuta nada. Mami, eu sei porque
Mamma, eu sei perché bebo da tavola, tutti a tavola, noi siamo, e buon appetito, auguriamo. Fica por tudo, amém. Amém. É, sim, ele disse que foi rápido. Papai do céu, obrigado por esse dia, obrigado por tudo. Obrigado pra mamãe, pro papai, pro Wallace, pra ela e pro Zia, obrigado por tudo, amém. Amém. Olha só, minha gente, vou comer aqui a verdurinha com carne. Ali está o Wallace. Sou DJ. Todo mundo pergunta pro Wallace, que o Wallace é o componente fantasma da família. Tá sempre... Gato. O que, amor? Gato. 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 Tá sempre escondido nos bastidores. Gato. Bom, minha gente, já almoçamos. Eva tá fazendo ainda a lição de casa dela, que Eva tem muita coisa pra fazer, a lição de casa. E eu tô aqui, meu povo, passando a minha roupinha. Olha, coloco um pouco de água com amaciante, né, pra poder passar a roupa. E bater um papinho com vocês, responder umas pessoas, umas amigas aqui do canal, que ficou me perguntando sobre várias coisas, né? Eu fiz um vídeo aí, o vídeo passado, fui no mercado, já preparei praticamente tudo, né? Porque talvez eu veja alguma outra coisa para fazer para o aniversário de Ellie, algum outro doce, alguma outra coisa, mas eu já preparei praticamente tudo. E aí teve uma pessoa me perguntando assim, Maria, por que você faz tudo assim antecipado? Gente, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, que cada lugar que a gente trabalha é uma experiência diferente na nossa vida, né? É uma experiência nova, é um aprendizado novo. E isso é muito bom, né, gente? Porque agrega na nossa vida conhecimento. Então, muitas pessoas que me acompanham aqui sabem que eu trabalhei em cozinha aqui na Itália e trabalhei no Brasil também, minha gente, em cozinha. E em cada lugar a gente vai aprendendo coisas, né, diferentes, como eu falei aí. No Brasil, eu aprendi a fazer aquela coxinha, porque aqui não tem, né, gente? Aqui não existe coxinha. Aqui tem uma, como é que se diz? Pelo menos que eu saiba, não, tá? Aqui nessa região mesmo não tem. Na Sicília tem um bolinho de arroz, que eles chamam de arantina, coisa assim. Que o formato é igual de uma coxinha, mas quando você abre, são um arroz inteiro, com outras coisas, queijo, essas coisas assim. O sabor, pra mim, no meu gosto, não me agrada, tá? No meu gosto, né, gente? Então, assim, não é que não seja bom, mas pra mim, eu não gosto. Então, não tem nada a ver com coxinha, né? Aqui eu nunca vi ninguém fazer coxinha, essas coisas assim. E eu aprendi essa coxinha sem massa, que ela é só o recheio da coxinha no Brasil, como eu falei. Uma barraca de praia chamada Santa Praia, em Fortaleza. Foi o segundo trabalho que eu trabalhei lá, assim que eu cheguei em Fortaleza. E é uma delícia, gente. Como eu falei pra vocês, essa coxinha na época, nossa, tantos anos atrás, minha gente. Essa com praticamente 10 anos, né? Eu acho. Praticamente 10 anos atrás, em 2015. Essa coxinha, ela era 2 porções, só que lógico, né? O tamanho era maior. E eles vendiam por R$25 essa coxinha. Era 25 mesmo a porção, né? Era 2 coxinhas. E tinha gente que ainda se entregava para outros lugares, porque tinha gente que queria, né? Pedia, encomendava. É muito gostosa. E teve uma pessoa falando assim, ai Maria, mas não queima. Não queima, tá? Porque você vai empanar ela. Não sei se vocês viram que eu passei na farinha só. Depois eu passei no ovo e passei na farinha de rosca. Então, quando eu for fritar ela, eu vou mostrar pra vocês. Não queima, é uma delícia. Agora, como é que a sua coxinha, né, sem massa vai ficar gostosa? Gente, olha, para sua coxinha ficar gostosa, você precisa cozinhar o frango com bastante tempero. Você vai colocar uma cebola, dependendo da quantidade que você vai fazer, né? Se você vai fazer
quantidade maior, quantidade de tempero é sempre maior. Coloca um pimentão, coloca uma cebola, uns 3 dentes de alho. Se você quiser botar uma folhinha de louro, coloca. Se você quiser colocar alho poró, coloca. E eu coloquei o quê? Pimenta do reino. Aqui um temperinho também, que eu esqueci até o nome agora, amarelinho. Ele parece um pouco com pimenta cominho, o sabor também imita. Então, eu coloquei esse tempero. E coloco uns 2 caldos de... Eu coloquei caldo de verdura, como falei pra vocês, que eu não tenho, né? Caldo de frango aqui eu não encontro, pelo menos eu, tá? Não é dizer que não tem, né? Eu não encontro nos mercados, encontro sempre caldo de legumes. E coloquei uns 2 caldos de legumes, um pouco de sal, deixa cozinhar bastante, deixa ele ficar bem molinho, né? E aí deixa ele bem trituradinho e venho com um pouco de cebola frita na manteiga. E coloca ali, né, aquele frango todo bem trituradinho e um pouco de catupiry. E coloca um pouco, né, e ele vai ficar aquela massinha, né, mistura tudo. E começa a modelar as coxinhas e faz... Eu passei ela na farinha e depois passei ela no ovo e na farinha de rosca, minha gente, tá? Então, você pode fazer isso aí, que fica muito bom, dá muito certo. Pode congelar, porque lá a gente congelava. Depois eu vou fritar, como eu disse, vocês vão ver semana que vem, que é o aniversário de Ellen, é no domingo. E outra coisa que uma pessoa me perguntou, né? Me perguntou se queimava, né? A coxinha não queima, porque, como eu falei pra vocês, tem que empanar ela, tá? E quando você empana, ela não queima, né? Desde que você tenha cuidado na hora de fritar, porque qualquer coisa que a gente vai fritar pode queimar se a gente, né, não estiver atenta. Mas ela, só porque é coxinha sem massa, não queima, minha gente, tá? Faz aí que vocês vão gostar. Outra coisa também que me perguntaram, né? Por que é que eu faço? Uma amiga aqui do canal, ela chegou agora, ela perguntou assim, Maria, por que que você faz? Aliás, ela perguntou de Wallace, né? Que eu falando pra vocês aí, que o Wallace é o componente da casa, é misterioso, né? Que o Wallace é na dele, quer ficar... Às vezes ele sai, ontem me deu uma saída, mas ele quer sair sozinho, né, gente? Já tem 20 anos, então... A gente depois vai entendendo que os filhos já não são mais criança, né? Já estão adulto e quer fazer suas coisas sozinho. Então, às vezes saio muito sozinha com meu marido, quando as crianças estão na escola. Quando estão em casa, é lógico que a gente vai sair, sai todo mundo junto. Mas quando as crianças estão na escola, a gente sai sozinho, né? Porque ele não quer ir, então... E também, né, já tá grande, a gente tem que entender isso. Uma outra coisa que me perguntaram foi sobre... por que eu faço as comidas, né, das festas antes. Minha gente, eu não sei vocês já inventaram fazer um aniversário, tudo no mesmo dia, sabe? Bolo, salgado, essas coisas assim, ficar doida, né, pra fazer, ficar estressado, porque dá estresse, viu, minha gente? Se você for fazer, porque a gente às vezes quer fazer tudo, mas a gente não dá conta de tudo, né, minha gente? Então, a gente precisa ter essa consciência, né? Você quer fazer, mas você não dá conta de tudo. Então, como eu trabalhei em alguns lugares aqui, e pelo menos aqui trabalhei em um lugar, né? E aí, o que que eu vi lá? Lá onde eu trabalhava, nesse último restaurante que eu trabalhei aqui, de praia, eles fazem muito aniversário. Festa de aniversário, batizado, essas coisas assim. A festa que a pessoa quiser, que quer um bolo, eles fazem. Mas como é que os cozinheiros faziam? Eles não são pessoas assim que trabalham só fazendo bolo e torta, essas coisas. Eles são pessoas que trabalham na cozinha, mas também fazem as tortas, né? E aí, como é que eles fazem para ter sempre, para ganhar tempo, né? Para ter comodidade? Eles fazem a massa do bolo e colocam no congelador. Então, eu vendo isso aí, eu falei, essa foi uma ideia que eu peguei pra mim, entendeu? Porque antes eu não pensava que eu poderia. O salgado, eu sei, né? Mas eu não imaginava que eu podia fazer isso com a massa do bolo. Então, fica... nem parece que foi... que tava no congelador. Fica do mesmo sabor, do mesmo jeito. A gente não altera nada. Uma outra coisa também que eles colocam no congelador... Lá são as tortas que tem aquela massa chamada massa podre. Não sei se vocês já ouviram falar. Que são... só que aqui eles fazem doce, que eles não fazem salgada, né?
que é aquela massa do empadão, que se faz com... Um dia eu vou até ensinar, vou fazer aqui de novo pra quem quiser ver, né? Porque teve pessoas falando assim, ai Maria, passa pra gente a receita, né, do empadão de carne. Depois eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço, tá? Um empadão de carne aqui. Então é isso, aquela mesma massa, se a gente trocar ela, colocar açúcar, você pode fazer torta doce, entendeu? E aqui eles fazem assim, né? Eles fazem essas tortas, colocam tudo no congelador. E quando precisa, né? Por exemplo, café da manhã, colocar lá na vitrine, né? Porque às vezes a pessoa come e quer almoçou e aí quer um docinho, né? Então eles vão lá, pega aquela torta, deixa descongelar e esquenta um pouquinho ela e bota lá fora. Que não é uma coisa de comer quente, né, gente? Então foi as ideias que eu peguei pra mim, por quê? Porque assim, eu fazia sempre uns dias antecipado, né? Mas hoje em dia eu faço assim, poxa, eu tô com vontade de fazer as coisas de aniversário de Eva, de alguém. E aí eu faço tudo, porque às vezes eu tenho alguma coisa pra fazer, alguma coisa pra fazer na rua, eu tenho que sair, né? Então eu pego, faço e coloco tudo lá no congelador. Um dia antes de fazer o aniversário, por exemplo, a torta eu recheio um dia antes, porque eu confeito ela um dia antes. Porque depois, se eu for confeitar ela no mesmo dia, que eu for arrumar as coisas, decoração, é um estresse horrível, né, minha gente? Então, pra evitar essas coisas, pra ter aquele clima realmente de festa, não de estresse, eu pego e faço isso, adianto tudo, porque, né, isso aí se chama ganhar tempo, né? E ganhar tempo, e também assim, no dia da festa, a decoração, que mesmo que seja básica, é eu que faço. Então, eu não vou perder tanto tempo com a decoração, né? Da festa, essas coisas assim. Domingo assim. Então é isso, minha gente, né? Só para explicar por que que eu faço antes. Não fica ruim. Se você experimentar fazer isso, você não vai querer, a não ser que você pague um buffet, né? Outra coisa. Se você vai pagar alguém para fazer um buffet, é ótimo que a pessoa chega naquele dia, traz tudo, né? Das coisas. Às vezes tem uns que vai e fica já ali só para fritar os salgados, para servir as pessoas, quando tem convidados. Então, no nosso caso, como é sempre nós mesmo, é eu que faço aqui e, né, para ganhar meu tempo, minha gente, eu adianto tudo, fica tudo muito legal, porque você consegue, se você vai fazendo antecipadamente, se é você que vai fazer, você consegue até fazer do jeito que você quer, bem caprichado em alguma coisa, né? Não ter aquela correria, né? É isso que eu falo, que evitar aquela correria estressante, que às vezes é você fazer algo tudo muito em cima, né? Ali do, como é que se fala? Do dia, né? Do aniversário da criança ou do adulto, de quem quer que seja. E é isso, meu povo. Eu aqui passando minha roupinha, em pleno domingo. Eu vou tirando as roupas do varal e aí eu já gosto de procurar guardar, né? Eu não gosto de roupa pelos cantos, né? Eu já vou guardando logo pra poder já colocar a roupa no seu devido lugar. Tem umas roupas que eu não passo porque não precisa, né? Mas tem umas roupas que é necessário a gente passar, né? Às vezes até quando tá guardada que eu vou sair, que tá amassada, aí a gente dá uma passadinha, porque é isso. Hoje domingo tá, o dia tá nublado, ela tem lição pra fazer, como eu já falei, né? Então não vou sair pra lugar nenhum, ficar em casa com as crianças. Hoje muita coisa aqui é fechado, porque é domingo de Páscoa, amanhã é feriado aqui. Zila fala, Leone, eu tô aqui agora botando Ezinho pra dormir, terminei de passar minha roupinha, minha gente. Que lindo, Leone, desse macho. Tá nele pra dormir um pouquinho, porque Eva tem que estudar. E Ezinho fica pelo meio, né? Vai lá pra mesa e atrapalha. E Eva se distrai com muita facilidade. Então, ela tem que ficar sozinha pra ela poder se concentrar. Sem nada perto de brinquedo, alguma coisa assim, senão ela se distrai desse jeito.
E ela tem um monte de coisas pra fazer. A lição que a professora passou pra ela. Aí agora o Vicenzinho faz um cochilinho agora. Ele cochila um pouquinho, né, meu amor? Vixe, que coisa mais lindinha da mãe dele. Esse homem lindo. Acorda de madrugada e vem correndo pra minha cama às vezes. Todos os três faz isso. Né, amor? Leone. Dormiu, meu bebê. Deixa ele dormir um pouquinho, uns 20 minutos, meia hora. Por aí, uns meia hora, porque senão de noite ele dá um trabalho pra dormir. A gente já é mais de 6 horas da tarde, agora da noite, né? Eu agora tô falando da tarde, realmente parece ser de tarde, olha, ali tá tudo claro ainda. Hoje o dia nublado, mas já começou a escurecer muito mais tarde. E eu tô esquentando aqui a massinha para as crianças e vou falar com vocês o que é que o povo aqui na Itália, né, os italianos, eles comem nessa época de Páscoa, minha gente. Principalmente esse ano, eu não... Assim, né, o outro ano também foi a mesma coisa, eu passei trabalhando, a gente não fez assim, né, aquele almoço de Páscoa em família. Esse ano também, entre aspas, porque, né... o meu marido trabalhando, e aí, como o marido tava trabalhando, então assim, não fiz nada, assim, né, o nosso almoço foi normal, também não tava legal, né, que eu tava falando pra vocês, onde é que você vai ficar puro, amor? Não estava muito legal também, né, por causa da gripe, ainda tô gripada. Mas aqui, minha gente, eles comem, tem um doce típico que se chama colomba, que parece um pouco panetone, mas ele tem uma crosta de açúcar por cima e mandorla, que é tipo umas amêndoas, né, que tem aqui. Eu acho que todo mundo deve conhecer, né? Umas amêndoazinhas. E carne, tem pessoas que comem peixe, né? Mas o tradicional também aqui é o cordeiro, realmente, minha gente, tá? No Brasil é somente o peixe, né? Mas aqui se come sim o cordeiro. E poxinho. Ah, o coxinho, é o pintinho. Esse aqui parece de verdade, né, gente? E Ellen ganhou da escola. Então, realmente, eles comem o cordeiro aqui nessa época de Páscoa, né? Tem somente o almoço em casa, geralmente. Mas tem muita gente que sai pra comer fora, comer peixe, né? Então, é isso. Só já jantaram, agora ele tá comendo a sobremesa dele. O que meu bebê tá comendo? Hein? Fala pra mamãe, o que tá comendo o bebezão? Ele tá comendo banana e maçã. Fiz aqui pra Eva, agora vou fazer de Ellen. Como bota um pouquinho sempre de mel. Não, esse pra ela. Não, é pra senhorita sim, senhora. Boizinho nas crianças, depois que eles jantaram, né? Esperei um pouquinho. E já estão dormindo. Já é mais de 9 horas da noite. Agora são 16 graus, então assim, tá um clima perfeito, né? Ótimo, nem frio e nem quente. E é isso, meu vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Deixe seu like, não esquece de se inscrever se não é inscrito. Um beijo grande, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.